Vamos lá que 4 horas eu começo a labuta de novo. Beleza, combinado. Bom, o capítulo de hoje é sobre psicoterapia analítica funcional, FAP, né? Tanto eu quanto você gostamos bastante e confesso que eu tenho mais familiaridade com esse tema, então acho que vai ser legal a gente conversar um pouco. Aí vai ser bacana, porque nós dois gostamos, você tem uma inclinação maior para FAP. Eu gosto das duas, mas a minha inclinação maior é para ACT, então a gente vai trocar Aham, bastante figurinha. vamos trocando. E assim, ó, vou começar fazendo. A gente vai levando como só tem nós dois. Eu queria perguntar para você assim, o que que a FAP fez de diferente na sua vida? Assim, o que que conhecer a FAP trouxe de diferente, assim, sabe? E- Cara, sabe um lance que eu acho que eu nunca vou esquecer, assim? Quando eu tive, isso na graduação ainda, eu tive uma aula só, muito por cima, só para dizer que existe, sabe, de FAP, mas eu nunca esqueci, assim. Foi com a professora Mariana Amaral, que agora é coordenadora da pós da Unifil, né? Orientou meu TCC e tal. Cara, ela deu aula de FAP, eu lembro que caiu como uma bomba na minha cabeça, porque eu nunca tinha me tocado, pelo menos não tão profundamente, né? O quanto que a gente é ambiente mesmo para o outro, a ponto da gente poder ser instrumento de mudança, assim, estruturada, planejada mesmo, sabe? Você como ser humano é uma ferramenta de trabalho, sabe? Mano, isso Exato. explodiu minha cabeça, assim. Aham. O que eu mais gostei, assim, que eu vejo que a FAP trouxe uma visão, assim, sobre o terapeuta também, principalmente, né? Tipo, o quanto você também tem que desenvolver repertórios interpessoais, né? Sim, Eu acho que tem até uma terapeuta, a minha psicóloga falou, acho que ela pegou de referência de alguém, mas ela falou que na FAP não tem hipocrisia, né? Tipo, você vai precisar desenvolver, você vai precisar ter aquela habilidade para aplicar, né? Então, a tua história pessoal, ela reflete também no atendimento, como habilidades. Então, sim. eu achei ela bem, a intervenção dela eu achei muito boa, muito bem estruturada, assim. Eu gostei do jeito que ela organiza as coisas, sabe? Mas concordo É, que não é todo caso que dá para usar, que tem que sim. usar FAP. Eu acho que não é uma ferramenta válida para todos os casos. Eu acho que ela Então, desarma a gente, né, Vini? Porque até no segundo livro eles falam sobre coragem, amor e tal, né? E eu acho que, por exemplo, eu falei, eu tenho uma relação muito próxima com a ACT também. Mas eu acho que na FAP é um envolvimento tão forte, porque tá rolando uma troca, você é uma ferramenta que você é obrigado a se desarmar, você é obrigado a ir para o pau junto com a pessoa, sabe? Eu acho que isso é muito poderoso, sabe? E eu lembro, você falou, eu lembrei agora. Quando eu dei aula de FAP na graduação, no primeiro semestre, pro quinto ano, eu lembro que eu peguei um trecho, acho que era acho que era do livro do Cronenberg da Tsai mesmo, assim, que no final eles falavam um monte de coisa e terminava assim: o terapeuta FAP, ele não consegue ensinar o que ele não sabe. é, E tipo, e é muito foda, se você não tem habilidade social, você vai ter que desenvolver para ser ferramenta disso, sabe? Pô, aham. irado, irado. E eu vejo que assim, o terapeuta comportamental, agora é uma diferença que eu vejo. Às vezes ele ficava muito distante mesmo, assim, sabe? Tipo, no Sim, sentido de parecia mais uma aula sobre alguma coisa exato. do que exatamente a relação, pegar pedaços da relação para intervir, assim. Então, vi que realmente mudou o meu formato de trabalhar como terapeuta, Você nesse sabe, sentido. Vini, que nessa turma mesmo do quinto ano que eu estava dando aula, eu contei um caso que aconteceu comigo, assim, de uma cliente, resumindo muito rápido, assim, uma cliente que ela estava com uma queixa no trabalho, que as pessoas estavam reclamando que ela era muito grossa e tal. E ela ia para terapia, ela era um amor, né? Porque é outro contexto e tal, então não tinha acontecido. Aí teve um dia que ela estava muito, claramente ela não queria estar ali, sabe? E aí Aham, eu fiz um comentário muito leve, muito tranquilo, que normalmente ela nem falaria nada, e ela me deu um puta de um coice, assim, mas deu muito forte. Aquele coice que você toma, que você fala, mano, que vontade de acabar com essa sessão agora, entendeu? Sai da minha frente. Mas aí eu aham, respirei fundo, cara, eu botei a cabeça no lugar, eu falei, velho, não é sobre mim esse rolê aqui. Tipo, eu não falei nada demais, é ela que tá mal com as coisas dela. Beleza. Vini, eu passei a semana inteira pensando, cara, eu tenho que levar isso para terapia, porque eu sou ferramenta.
Eu tenho que usar isso para E é mudar mais e para fácil se mostrar para esquivar, ela. gente. E é Porque é mais fácil se difícil. esquivar. É difícil falar. Então, É, é legal essa tensão, né, com o terapeuta. Tipo, pô, você tem que falar do que... Eu sei que você não quer lidar com isso, mas é importante para cliente, é. por isso que o nosso trabalho é muito difícil. As pessoas falam, é só ouvir. Cara, eu tive que voltar com uma pessoa de personalidade forte, difícil até, voltar na outra semana e falar, velho, você fez um negócio que me magoou, eu queria falar sobre isso. Olha só o quanto que isso é difícil, sabe? Eu contei na sala de aula, meus alunos do quinto ano, sabe o que faz aquele... Você sente que até Aham, despressurizou a sala, assim. Aí eu falei, o que que foi, gente? Aí uma menina falou, eu não sei se eu ia ter coragem de fazer isso, não, sabe? Porque é aham, difícil se desarmar, sabe? Você ir pro. Não pro embate, mas você ir para aquela coisa cara a cara mesmo, de se despedir de defesa e tal. é. Eu acho muito fantástico isso, cara. Muito. Difícil E a demais gente também. vê que no relacionamento demanda esse repertório. Relacionamento casal, qualquer... É relacionamento É, humano, né, Vini? relacionamento humano. Demanda você discutir dos incômodos, até uma forma de criar uma relação melhor. Então, acho que é muito legal esse treinamento. E uma das coisas que fez diferença para mim também foi a questão dos workshops, porque tinha um Uhum. amigo meu que ele falava o seguinte, que a FAP, ou a ACT, até a ACT também, ela nem tudo você aprende no livro, você tem que Sim. também aprender a se comportar, né? Aprender com outros profissionais. Então, achei legal isso, assim. Tipo, não é só ler sobre, igual bloqueio de esquiva, não é ler só... Você tem que Aham. aprender a fazer mesmo, É muito diferente. É, você lê Bom, uma receita de comida não significa que você sabe cozinhar, né, Vini? é isso, exatamente. Exatamente. Então, aí que começa a entrar até as terapias contextuais, né? Para trazer mais esse olhar. Uhum. Bom, na FAP, os terapeutas modelam comportamentos mais eficazes no estabelecimento de relacionamentos interpessoais significativos do cliente após a identificação de respostas em seu repertório que tem a função de afastar ou inibir relações mais saudáveis. Então, a gente normalmente vai focar um pouco na questão da relação, né? Na relação terapêutica, na relação não só terapêutica, relação com as pessoas mesmo, né? A, também o que você sente ali na sessão também é ferramenta, né? Porque do nada eu comecei a É, ficar incomodado com o Renan. O que que acontece que eu estou incomodado? Por que que está acontecendo assim, né? Então, esse olhar para o terapeuta como um todo, eu achei bem legal, assim. Estratégias e é adicionais da saudável, FAP. né? Aham. Estratégias da FAP visam generalização de melhoras emitidas em sessão como terapeuta para a vida cotidiana do cliente. Igual você falou assim, eu fiquei puto com a cliente, fiquei incomodado, vamos colocar assim. Mas não Uhum. necessariamente você vai falar tudo que te incomoda, né? A questão Uhum. da autorrevelação, ela tem você só vai falar com uma função para o Perfeito. cliente, né? É, é Então, isso. assim, Eu, não é pode falar, pautado no desculpa. Renan, embora o Renan seja um veículo para É mudança. isso, é isso. Eu converso muito com aluno de graduação sobre isso, Vini, porque ainda tem, né? Tá acabando isso, mas ainda tem aquela coisa, não, o psicólogo não pode se manifestar, o psicólogo não pode falar. Eu falei, gente, se tem uma função, tudo bem, não tem problema nenhum, entendeu? Tipo, que nem, né? Eu cheguei para o cliente depois e falei, cara, você fez um negócio que me magoou, e eu fiquei pensando se não é mais ou menos dessa forma que as pessoas lá fora se sentem, e por isso que você estava tendo problema. Resumindo, né? E aí, assim, eu fiz uma autorrevelação de como eu estava me sentindo. Só que eu fiz por quê? Para Mas não mostrar é um para ela que, desabafo. exato, para mostrar para ela que pode ser que as pessoas lá fora estejam se sentindo assim. Então, o meu sentimento ali, naquela relação terapêutica, o meu sentimento era uma ferramenta para promover o desenvolvimento da pessoa. Não era Uhum, tipo, nossa, eu estava andando na rua hoje, fiquei bravo com o meu vizinho. Não, isso é irrelevante para o processo. Agora, eu levei uma uhum, coisa que era relevante, né? uhum. E a gente trabalha muito com a questão da vulnerabilidade aqui, né? Igual tá. Uhum. E, e é muito legal. Eu vou lendo umas partes para a gente ir comentando. Sim, sim. Que eu fico com receio de adiantar. Assim, minha vontade é ficar falando um monte, mas eu vou só contextualizar aqui. A importância da conexão social no desenvolvimento da FAP, né?
Sabemos que ela nasceu de uma observação sistemática dos atendimentos de uma aluna de estágio, a Mavis Tsai, e da descrição da sistematização e operacionalização por Robert Kohlenberg, da relação genuína, íntima e intensa que emergia com cada cliente que ela atendia. Eu não sei se ela veio da psicanálise, não foi algo assim que... Cara, eu vou te ah, falar que eu nem sabia que ela tinha sido estagiária. Isso eu achei incrível, porque eu não sabia você não disso. sabia? Aí Não parece que sabia. ela veio, por exemplo, antes era a psicanálise que falava da relação terapêutica, né? Da É, transferência, transferência. Aham. contra-transferência. Então, eu acho que a gente estava muito com o foco, a análise do comportamento na época, estava muito com o foco de uma mudança no contexto, no ambiente. E aí a FAP vem com essa importância de olhar, pô, tem um monte de coisa acontecendo dentro da sessão aqui que você não está vendo, que não está aparecendo para você, né? É, Então, usaram a generalização, né? Usaram a ideia de que comportamentos são generalizáveis de uma forma que até então acho que não tinha sido usada, né? Porque senão ficava uma coisa é, muito divorciada, né? O contexto real do cliente e a terapia, como se fossem dois mundos completamente diferentes. Eu acho que a é, FAP ela vem para falar assim, não, do mesmo jeito que generaliza lá fora, em contextos diferentes lá fora, aqui é um contexto também, e aqui também está com coisas que foram generalizadas de fora, é. e mudanças aqui também generalizam para fora. Eu E acho que isso que é o fator. tem uma pergunta que eu faço também, assim, por exemplo, comigo acontece assim, desse jeito, tipo, eu começo para o cliente começar a observar a nossa relação, tipo, É, eu brigo com as pessoas lá fora e comigo, você acaba ficando incomodada, acontece. sim, Daí, normalmente é bem diferente, né? Mas aí você vai também trazendo essa relação também de dentro para fora. Pô, como que é? E assim, e é interessante, conforme o vínculo vai aumentando, você vai vendo que CRB1 vai aparecendo mais, né? O sim, comportamento problema vai começando a vir na relação, o que é bom também, né? Bom para porque ótimo. assim, até uma das regras é o evocar comportamento. Então, se ele não aparece, não tem intervenção, né? Sim, e você Então, sabe, Vini, que tem um texto que eu trabalho com os alunos, porque assim, eu comecei dando aula, assim, comecei dando supervisão direto, assim, né? E aí depois eu fui pegando umas aulas, né? Então eu trabalhei com os alunos que eu peguei a supervisão direto, porque eu não tinha dado aula para eles, e agora eu estou trabalhando em sala de aula como aula mesmo, assim. É um texto do Banaco que chama O Impacto do Atendimento na Figura do Terapeuta, ou alguma coisa nesse eu sentido sei, eu já li esse texto. Bom. que é muito legal e para mim ele é muito complementar quando a gente está falando de FAP, porque a FAP ela é bem identificada com análise de comportamento, né? Então, assim, Aham. é muito complementar. Por quê? Porque é isso que eu acabei de falar, né? Tipo, pô, eu tive que me abrir para cliente falar que ela fez um negócio que eu não gostei. Quando você pega o texto do Banaco e ele falando o impacto do atendimento no terapeuta, você fala, sim, do mesmo jeito que eu sou um ambiente para quem eu estou atendendo, a pessoa é um ambiente para mim também, Claro. entendeu? E, Pô, eu tô e tá fazendo um ali dentro, atendimento. 50 minutos, né? Exato. E tá acontecendo coisa ali, sabe? Eu tava atendendo agora há pouco um cliente que tá passando por uma série de dificuldades lá, e, cara, ele quase não falou na sessão. É lógico que isso vai me afetar, Vini. É aversivo, sabe? Eu tô tentando puxar conversa e a pessoa é um quadro depressivo, é bem difícil, assim. Mas não é culpa dele, longe disso, assim. Mas, apesar de não ser culpa dele, não ser de propósito, é aversivo, né? Então eu tentando atender e eu tentava falar e o cara, aham. E aí você vai ficando com aquele silêncio, aquela coisa. Quando eu pego o texto do Banaco, eu acho que ele casa muito com a FAP nesse sentido, assim, para a gente sentir que a gente também está sendo afetado, sabe? Sim. E traz isso, essa relação, né? E essa Uhum. sistematização do Kohlenberg eu acho muito importante, né? Que eu acho que a gente vem falando de alguns encontros, assim, por exemplo, eu acho que só a análise funcional já dá conta disso. Eu entendo, se a gente ficar nisso, a gente nunca vai sair da análise funcional, né? Eu acho que é entender que também essa sistematização dos comportamentos, igual o questionário FIT, eu vejo que me ajuda muito, assim, tipo, Aham. que eu acho que é uma evolução, assim, eu vejo que me ajudou a enxergar mais os comportamentos, assim, que não basta você fazer análise funcional, você também tem que visualizar quando acontece, né? Então, Sim. tipo, Sim. você não vai conseguir analisar tudo a todo momento. Então, precisa ter uma sistematização mesmo
para facilitar essa captação, sabe? E E Vini, como tudo, né, cara? Como tudo. Eu posso, por exemplo, falando de comida de novo, né? Pegar uma receita de risoto. Eu posso fazer exatamente como está na receita, ou eu posso criar em cima da receita. Mas é legal que esteja sistematizado, né? Evita erros. evita, Eu sei aonde eu tenho que olhar, me dá um pouco mais de segurança. Não é virar escravo da técnica ou da mas ajuda no sistematização. direcionamento, né? Exato, entendeu? Eu sou a favor, muito assim. É. Que aí eu vejo, né? Tipo assim, por exemplo, como é que o Renan expressa necessidades, né? Que é o A, tipo, como Uhum, é que é a questão, como é que ele lida com, será que ele consegue se impor, como é que ele lida com críticas, e aí a gente vai vendo, vai avaliando, vai fazendo um roteiro que facilita a identificação do problema ali, né? sim, Então, sim. eu vejo que eu achei muito bacana, assim, é igual a questão aqui, ó. Kohlenberg descreveu que os termos analítico-comportamentais, a relação terapêutica, sistematizou o seu uso como uma ferramenta para a mudança clínica e que poderia ser usada de forma consciente pelo psicoterapeuta. Então, o fato da gente ter uma relação aqui não significa que a gente está consciente do que está acontecendo aqui, né? Isso. Então, acho que a FAP ela ajuda você a ter um olhar distanciado mesmo estando aqui, né? E dá muito mais controle, né, Vini? Porque assim, eu posso largar no natural. Sim, tem gente que não Pode. é psicólogo e é muito habilidoso socialmente, sem ser psicólogo e tal. Só que como a gente faz isso para viver, né, cara? Isso é a nossa profissão. Quanto mais descrito estiverem os processos, quanto mais a gente tiver segurança na coisa, melhor, né, cara? Eu não preciso descobrir a roda toda vez se alguém já me falou como é que a roda é, né? Aham, sim. Porque senão você fica algo muito. Vamos supor, eu vou ser o Renan aqui mesmo. A relação é relação. É. Você não ter preocupação exatamente com o que tem que ser feito ali. A sistematização, ela protege a gente, né? Protege Ah, o terapeuta. vamos de novo, que eu não sei porque que eu tô pensando tanto em comida, eu acabei de almoçar, gente, mas enfim. Fica tranquilo. É... Mas, por exemplo, eu posso ir para academia, fazer os meus exercícios lá e ver o que dá certo. Agora, se eu tenho um personal que me diz quais são os exercícios que dão mais resultado, por que eu não vou usar? Ou então, assim, Sim. eu vou fazer academia e eu vou testando, cada mês eu como de um jeito e eu vejo que funciona. Pode dar certo? Pode dar certo. Não é melhor eu ir no nutricionista, que a mulher vai me passar o que eu preciso comer? Uhum. Mesma coisa, entendeu? É. Igual, eu sei que bíceps é esse movimento aqui, né, de fechar. Mas daí, tipo, não é melhor já ter programado qual exercício fazer, qual, Exato, exato, né, que dá fica mais resultado. fácil. Então, assim, eu acho que quanto mais sistematizado, melhor para uma intervenção. Não que a gente não é refém, lógico que muita coisa depende da nossa habilidade também, Não é para mas engessar, né? não é para engessar, é para colaborar, né? Eu acho diferente. Perfeito, perfeito. É isso. A premissa da FAP era que o padrão de interação que o cliente estabelece com as pessoas no seu cotidiano também ocorreria com o terapeuta. Portanto, paralelos funcionais entre a relação do cliente com o terapeuta e com as pessoas do seu cotidiano poderiam ser traçados. E uma meta-análise sobre os impactos da variável relacionamento social no risco da mortalidade, que inclui 148 estudos e 308 mil, né, participantes, encontrou-se um dado interessante. A solidão, o isolamento social e a ausência de vínculos significativos aumentam o risco da mortalidade, sendo este o mesmo quando comparado ao fumar em excesso e 2 vezes maior quando considerarmos os índices de obesidade. Então, achei muito legal, assim, eu acho essa preocupação com o social, né, com a relação, o quanto isso é uma proteção para o indivíduo, né? Eu não consigo ver saúde mental com isolamento, assim, não consigo ver essa junção, por exemplo, né? Tipo, Eu acho o primeiro parágrafo, ele genial num nível que, tipo, sabe aquele eu tô lance que vendo você fala aqui, assim, esse primeiro. Sabe quando você fala assim, cara, isso é tão genial e tava embaixo do nosso nariz e ninguém percebeu, e aí o cara que é muito inteligente, ele saca o negócio óbvio e sim. genial ao mesmo tempo? Parece Para mim simples, é mas isso. não é, né?
Exato, para mim é isso, assim. É engraçado falar agora que agora a gente sabe, né? Mas, tipo, como alguém não olhou que os problemas relacionais fora podem ser resolvidos porque existe uma relação dentro, sabe? Tipo, eu Uhum. acho genial isso. Genial mesmo, assim. Aham. Concordo também. Eu acho fantástico essa habilidade também. É uma habilidade, né? Sim. Que não é simples de aplicar, você tem que ser treinado de alguma forma a fazer isso também, né? Você sabe, É, Vini, até dando um exemplo disso que você falou, eu atendo faz quase 8 anos, né? Cara, bom, quem vai para terapia normalmente é grande parte, pelo menos da minha carreira e colegas, eu sempre vi que a maioria é mulher e tal, né? Quando eu comecei a atender na Klabin, eu comecei a atender homens de meia idade, via de regra, que são coordenadores e gerentes e tal. E teve outras situações também parecidas com essas, assim. E eu acho que é muito interessante a gente perceber que, cara, o quanto exige da gente, sabe? O quanto que a gente se coloca em situações desconfortáveis e tem que lidar com isso também. aham, Porque, cara, por exemplo, eu vou atender um cara, lá na Clabinha era um cara de meia idade, não tinha nada a ver comigo, sabe? Ou então eu vou aham. atender aqui em Londrina caras com aquele perfil mais machista, por exemplo, Mais abusivo, assim, vamos mais supor. abusivo, É, exato. igual, por exemplo, eu lembro que um cliente, ele falava dessa forma, assim, comigo. Ele falava, e eu imagino que ele fazia isso com outras pessoas também. Ah, mas tá, Isso. e aí? O que que vai me ajudar isso aí? Como que eu faço tal coisa? Como que eu resolvo? Aham. Então, assim, o cara, o jeito que ele fazia lá fora, ele tava aplicando ali dentro comigo, assim, tipo. E se você não tem consciência do que está acontecendo na relação, você vai se sentindo inútil. Vai Exato, parecer, sim. vai parecendo que você é ruim, né? Mas e aí é legal que a FAP, nesse momento, nossa, é a ferramenta que me salva, por exemplo. Eu acho que assim, por isso que eu falei para você em off, eu uso muito a FAP e a ACT, porque para mim, cara, é tanta ferramenta e às vezes é tanta ferramenta que tira a gente de enrascada, porque, cara, parece que não, né? Mas você estudou, você sabe manejar. Velho, tem gente que é difícil de lidar, sabe? Tem gente que Claro. você precisa estudar para ter ferramenta para lidar com aquela pessoa. Eu não tô nem falando com o transtorno, mas com a própria relação mesmo, sabe? É, Tipo, sim. e aí assim, Quem a que te pessoa prepara coloca para isso, por exemplo? Né? faculdade não prepara, né? Sabemos. Então, assim, É. a pessoa te coloca contra a parede, a pessoa exige que você dê uma resposta para ela bota a Ela faca no seu invalida pescoço, você. invalida, entendeu? Cara, você precisa ser muito habilidoso socialmente. A pessoa já chegou para mim e assim, eu trabalhando um monte de pequenas coisas, meu, suando, e a pessoa fala assim, cara, para mim isso aqui não tá dando resultado nenhum. Cara, Nossa, é isso pesado, né? entendeu? Tipo, não, ele tá falando, não é uma crítica a você, mas, cara, é o seu trabalho, você leva pro coração, é difícil não levar, sabe? E aí você respira e fala, não, beleza, o que que tá acontecendo aqui na relação? Sabe? Como que eu lido com isso? Como que eu Ah, torno isso uma ferramenta? Putz, foda. uhum. Como é que você separa, né? Tipo, eu acabei de falar que o seu trabalho não está servindo para nada. E aí, É? a gente também depende de feedback no atendimento, né? Você começa a ver que o teu atendimento está funcionando pelos resultados que ele vem trazendo. E quando é um paciente que invalida constantemente, e aí? E Vini, sabe uma coisa que é terrível e direto acontece comigo? Direto, assim. Agora eu já tô lidando melhor porque eu acostumei. Mas a gente vai falar disso depois, mas assim, sabe Aham. quando, não vou usar a sigla, mas porque depois a gente vai falar, mas quando o que a pessoa tá fazendo é terrível para você, mas é comportamento de melhora para ela. Meu Sei. Deus, o quanto isso é difícil. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, por exemplo, do exemplo que eu dei, né? O seu trabalho não está fazendo efeito. Ela expressar insatisfação é comportamento de melhora para ela, mas você ouvir isso é terrível, cara. É que Puta merda. é legal contextualizar isso que você está falando, que Aham. por exemplo, tem a questão da modelagem, né? O comportamento ele não aparece perfeito, né? Sim, sim, sim. Lógico, você quer assim, nossa, eu fiquei incomodado com você, não gostei do que você falou, isso é a resposta ideal, né? Vamos chegar assim. Isso, Mas isso. ela não vai vir dessa forma. Ela Não. vai vir com uma outra topografia, né? Vai vir com uma topografia inicial, né? Tipo, ele não tem um É. repertório trabalhado, né? Então é complicado. E valorizar mesmo, né? Por isso que E não a pode ficar força que muito tem que refém do ter. que o Renan tá sentindo. Nossa, obrigado. Eu vou mandar isso aqui para os meus alunos.
Eu falei Ah, esses dias para eles, acho que foi, não foi ontem, foi semana passada, do segundo ano, eu falei assim, quem tá fazendo terapia? E metade da sala levantou a mão. Falei, gente, vai fazer terapia para os seus processos estarem sob controle. Porque você não sim, pode ter uma explosão emocional na sessão, assim, explodindo. Você vai sentir muita coisa, porque a FAP implica isso, né? Mas explosão emocional não dá. Você tem que estar com os seus processos domesticados para você sentir e conseguir ter um controle racional de usar isso como ferramenta. Porque muitas vezes a pessoa vai falar coisas terríveis e você vai ter que reforçar, né, Vini? vai. Então, exatamente. E não, entender o que está acontecendo, né? Sim. Intimidade. Acho legal a descrição de intimidade na FAP, foi bem bacana, assim. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, assim, os VRR descrevem um processo, nossa, acho que eu escrevi errado, didático recíproco, no qual um membro da díade, Da o Didi. falante, exibe uma vulnerabilidade contextualmente evocada e o outro, o ouvinte, responde de uma forma segura, acolhedora, compreensiva e carinhosa. Tem um treino que eu acho legal, não sei se você chegou a ver no livro da fábrica, eu achei bem bacana, que é o coro, é como se fosse, eu nunca tive esse modelo, mas eu achei interessante o formato, que é, vamos supor, tá eu te dando supervisão, ou você me dando supervisão, e tem pessoas olhando ali. E aí, vamos Hum. supor, você que está me dando supervisão, pergunta, que você achou do jeito que ele falou? Como é que Uhum. foi para você, José? O que que você achou? E Sim. aí é legal que como é que foi para você ouvir dessa forma? Então você vai modelando os terapeutas a ter noção de impacto, ter noção do, do que ele causa no outro, tipo, esse olhar, e é difícil ter esse olhar, né? De, Sim. de você ter consciência do seu impacto. Então é bem legal, assim, eu achei bem bacana o jeito de treinar isso também, assim. Lógico que tem que ser alguém bem preparado para fazer isso, mas É. achei bacana. Não, eu acho muito legal. E a gente às vezes não olha para isso porque ninguém falou, por falta de treino, sei lá. E a gente não percebe, por exemplo, cara, eu fui estagiário de uma clínica aqui de Londrina uma época, e eu percebia pessoas vindo com uma puta formação assim, e pessoas que não conseguiam manter cliente, cara. E aí eu sempre ficava pensando, velho, essa pessoa faz alguma coisa que ela não tá percebendo em sessão, rola alguma E coisa afasta. que afasta, exatamente, exatamente. Porque formação tem, mas é o que a gente falou, né? Quem que ensina isso aqui? Quem que ensina habilidade social? Não é só pegar o Uhum, livro e ler, entendeu? E eu acho que essa pessoa pecava nisso, cara. Foda, né? entendi. Nessa interação mesmo, né? É, é. Legal. Porque assim, aquela frase que até o Jung que fala, né? Ah, entenda todas as técnicas, blá, 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 e quando alguém sentar na sua frente, seja um ser humano. E eu acho que é isso que falta às vezes, sabe? Acho que falta Ah, saber acolher, falta saber deixar a pessoa à vontade para contar o problema, falta saber reagir de uma forma adequada, independente do que a pessoa te diga. Essas habilidades, cara, fazem muita falta, principalmente e é para legal que a psicólogo FAP iniciante. trouxe muito isso. Por exemplo, não é o que falar. Por exemplo, você pode ver, tem gente que fala assim, nossa, eu cansei de falar isso para minha filha, e aí o psicólogo fala a mesma coisa É, e, é. e funciona. Então, não é que assim, às vezes não é o que você fala, é como você fala. Sim. Então, o como ele, nossa, ele tem uma importância gigantesca. Então, acho que Eu dei aula pro segundo ano sobre comportamento verbal, eu tava falando de autocrítico. Eu falei, cara, você tem que colocar os autocríticos ali, porque às vezes eu chegar para você e falar assim, Vini, você tá fazendo cagada. Cara, isso vai ser punitivo, isso vai ser confrontativo, isso vai ser sei lá o quê. posso reagir mal, né? Posso. E aí eu sempre falo isso quando eu tô atendendo casais, porque eu falo assim, você quer uma briga ou você quer que a pessoa escute e absorva o que você está falando? Não, eu quero que escute e absorva. Então você não vai dar no peito dela, porque se der no peito ela vai reagir emocionalmente e não vai ouvir. Então é a Uhum, mesma questão, entendeu? Vamos usar um autocríticozinho ali para diminuir o impacto. Vamos aham, falar olha, eu acho que talvez seja isso, tal, aham, porque a pessoa te ouve, entendeu? É a habilidade fina, né, de relação. aham. Você pode fazer um pedido direto, um mando, né? Manda um É? comando
Ou você pode aprender a usar essas ferramentas também, né? Tipo, Sim. então acho que por isso que ter a base teórica bem estabelecida foi uma das coisas que me incomodou até no que a gente estava estudando lá. Eu acho que fazer uma junção de tudo, da terapia baseada em processo, é uma coisa, mas então você preparar as pessoas para juntar tudo é Uhum, outra coisa, né? Igual a uhum. FAP, por exemplo, eu não sei se eu consigo dar conta sem ter uma base da análise de comportamento. Ah, eu acho que não. Acho que não. Então, como é que você vai falar para um cognitivista, de repente, aplicar, a FAP funciona, olha isso aqui e tal, tal, sem ter uma introdução? Como é que você vai introduzir isso? É isso que é a minha dúvida, sabe? Então, como É, é eu acho que que... ela é muito baseada na análise de comportamento mesmo, assim. Eu acho que não É, dá para sim. você dar um curso, uma formação em FAP e a pessoa não saber o que que é generalização, entendeu? Não saber Sim. modelagem, não saber princípio básico mesmo, assim. Acho que não tem como, cara. Não É um tem. repertório base, né? Você começa a ver. Eu acho que a arte talvez dê, sabia? Mas a FAP eu acho que não dá, cara. Entendi. É verdade, faz sentido. Em geral, a autoconsciência e a consciência de outrem aumentam o contato com os antecedentes importantes para trocas recíprocas de vulnerabilidade. E aí também tá é uma parte muito boa, mas é uma parte foda também. Vamos supor, eu sou Uhum. o teu pai, sempre fui muito abusivo com você. Então, tipo, eu sempre achei que, ó, você tem, as minhas reações com você sempre foram te colocando para baixo. A sua autopercepção vai ser negativa também, né, sobre você, assim. Então a gente depende muito do outro para ter essa autoconsciência, né? Para ter. Então, ao mesmo tempo, eu vejo, por isso que eu acho muito bonito o papel do terapeuta, né? Nesse sentido. Sim. Você está trazendo o cara para uma outra perspectiva dele, das consequências, uma outra consequência. Então, eu acho muito bonito essa parte também, assim, sabe? De ao mesmo tempo, o que adoeceu ele, você consegue dar uma outra consequência, uma outra adaptação, outro repertório, né? Eu falo muito isso em supervisão, assim. Muitas vezes o nosso papel é ser o contrapeso da balança, entendeu? É oferecer o que a pessoa não tem, desenvolver uma coisa que ela não tem. Falei para uma cliente esses dias, assim, eu falei, cara, todo mundo tem o privilégio de ficar bem com você sempre. Eu não. Se eu vejo alguma coisa e eu entendo que para o seu desenvolvimento eu preciso trabalhar, por mais que não seja legal, eu não tenho o privilégio de ignorar e não fazer, entendeu? Eu preciso fazer isso. Então, é um trabalho que a gente tem que eu acho que é muito bonito e que é muito. Tem Quase uma como se fosse um responsabilidade muito educador grande. também, né? Cara, eu É, faço inúmeros paralelos com o psicólogo quando, pai e mãe. Inúmeros. sim. Você tem que dar o que o cliente precisa ouvir, né? É, Igual que o pai e mãe. e é um problema que pai e mãe às vezes não consegue fazer, né? Mas a gente olha aquilo e fala, cara, eu não posso ignorar isso aqui. Qualquer pessoa do mundo pode, eu não posso. Que foi muito o pensamento que eu tive quando a minha cliente me deu o coice lá que eu falei, né? E eu fiquei a semana inteira pensando. Eu falei, cara, o meu compromisso ético é me virar do avesso aqui, vulnerabilidade, né? Expor tudo que eu senti, como eu fiquei mal, como eu fiquei inseguro. E eu falei para ela assim, para ser bem franco com você, a gente precisa conversar sobre isso, porque eu tenho receio de na próxima vez eu não conseguir te falar o que eu preciso, porque eu vou ficar agora com medo da sua reação. Olha o quanto que isso é você se despir de qualquer proteção, de É, qualquer e, defesa, sabe? e a habilidade que você está tendo de falar assim, não é nada pessoal. Ó, Sim, estou sentindo isso, mas eu preciso te dizer isso, embora fosse mais fácil deixar seguir, né? Tipo, exato. Eu não posso ir pelo caminho mais fácil, né? Essa é a questão, eticamente. uhum, sim. Eu acho, Financeiramente acho que seria mais FAP, interessante, exato. mas a Eu acho que curto prazo, né? FAP talvez seja, cara, vou chutar aqui, mas talvez Tá, das contextuais seja a que depende mais da nossa terapia, do nosso desenvolvimento. Porque você tem que estar muito seguro de quem você é para você se abrir totalmente, entendeu? É muito difícil. com certeza.
E é as bases filosóficas, né? Assume suas raízes filosóficas nos princípios básicos da análise do comportamento de Skinner, mas expande seus horizontes ao adotar o contextualismo funcional e a teoria de molduras relacionais. Então, a gente começa a entrar em outras questões, né? A filosófica do contextualismo funcional foi derivada e adaptada do filósofo Popper, em 1942, e apresenta três componentes nucleares: o foco no evento como um todo, a sensibilidade ao papel do contexto no entendimento da natureza e da função de um evento, e um forte compromisso com o critério de verdade pragmática. Então, tem esses critérios como base. Há uma região. Então, isso aqui, sabe que, vou te falar a verdade, assim, no começo, quando eu entrei em contato com o behaviorismo radical, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de ser monista mesmo, né? Você começa, Uhum. quando falava de sentimento, buga a cabeça, você fala, nossa, como assim? Como o sentimento não vem de dentro, né? E hoje eu tenho uma dificuldade do contrário, Sim, que também é uma visão que ela fica tão é. entrelaçada, uma visão do contexto ali, de como o ser humano é construído, ou como as coisas se entrelaçam, que virou até parte de mim, assim. Você sente a mesma coisa, assim? Eu sinto, e sabe aonde que isso pega demais pra mim? Quando eu tô dando supervisão, cara. Porque aí o que que acontece? A aluna tá contando o caso dela, né? E aí eu vou e faço três, quatro perguntas, e eu falo, olha, talvez seja isso, não sei o quê. Aí, às vezes, a própria aluna, ou as alunas que estão vendo a supervisão, elas param e falam assim, não, mas calma, explica o raciocínio para mim. E aí, às vezes, eu travo, Vini, porque é tão natural pensar em termos behavioristas, que é quase como se fosse uma engenharia reversa, entendeu? Eu tenho que ver, Uhum. não, calma, por que que eu perguntei isso? Eu tenho que voltar nos princípios para traduzir. Então, eu acho que a gente Sim. fica tão imerso nessa nova forma de pensar que eu tenho dificuldade também, cara, às vezes, para me colocar no lugar de uma pessoa que não pensa desse jeito. É puxado às vezes. É, então, ou quando vai ler algo sobre algo cognitivista, né, tipo algo mais assim, eu Sim, vejo que a minha compreensão eu tenho que talvez me desgastar um pouco mais para tentar entender, acho que com eles também é a mesma coisa. Então. imagino que sim, imagino que sim. Não, sim. Bom, formulação de casos. Ah, eu costumo falar CRB porque é mais Eu a falo questão do CRB inglês. também. Você Aham, fala aham, CRB? sim. Então, comportamento problema, né? Sempre vai ser avaliado dessa forma, comportamento problema, comportamento de melhora, que é onde vai ser o nosso foco, né? O nosso objetivo. Então, o primeiro passo, depois eu vou falar, vai aparecer. E o CRP3, que é o cliente conseguir descrever as variáveis que controlam o comportamento dele. Uhum. Eu confesso que eu fico mais focado no CRB2, por exemplo, né? Tipo, no comportamento de melhora. Não necessariamente de explicar para o cliente ou que ele explique, mas que ele faça, aprenda a fazer do que aprenda a descrever. E eu vejo que É, o CRP3 ele vai acontecendo de forma natural com o tempo, né? Conforme vai acontecendo a relação. eu acho que sim, e eu acho que a gente às vezes fica muito sob controle do que eu planejei fazer e eu não percebo o que eu estou fazendo, entendeu? Então, assim, Sim, eu sim. planejei reforçar, mas junto com esse planejei reforçar, o cliente também tem o papel dele de sacar, pô, o Renan tá fazendo isso, o Vini tá fazendo, ele É. pega também, entendeu? E aí, o que que eu costumo fazer muito, que eu acho muito engraçado, eu até ensino isso para alguns alunos, é que o cliente chega, por exemplo, dá um exemplo bem básico aqui, o cliente chega e fala assim, nossa, aconteceu tal coisa. Eu falei, e como é que você se sentiu? Bem didático, né? Como é que você se sentiu? Ah, me senti mal. Beleza, eu vou fazendo isso algumas vezes. Chega uma hora que o cliente me conta que aconteceu isso. Eu falo, o que que você acha que eu vou te perguntar agora, Vini? Aí ele fala, como eu me Você está senti. modelando ali. Como eu me senti. Ah, entendi. Então tá. Até que chega uma hora, Vini, que eu vou fazendo isso, a pessoa já chega e fala, aconteceu isso e eu fiquei mal. Que você vai modelando o Pronto, relato mesmo, né? eu vou modelando o relato. E aí ela É, aprende o que que ela tem que olhar. Entende? exato. Então, ao mesmo tempo que você está modelando o relato, você está ensinando análise funcional também, Tá. e descrição e tal. Igual eu falei para um cliente, assim, eu mandei mensagem, eu falei assim, ó, responde as mensagens dessa forma. A gente está fazendo uma análise funcional, mas eu não estou te falando nada. Uhum. O que que eu senti? O que que eu estou pensando?
que não, o que que aconteceu, o que que eu senti, o que que eu estou pensando e o que que eu vou fazer, né? E Uhum. aí a pessoa vai conseguindo ver a relação, né, com do ambiente, do contexto. É É, interessante quando você, por isso que a gente precisa ter uma boa base, né? Uma base teórica nesse e eu sentido. acho que é legal falar também que assim, a gente está falando CRB 1, 2, 3, porque o livro da FAP separa assim, né, tal, e fica mais Aham. didático. Mas acontece tudo ao mesmo tempo, né, cara? Você está atendendo é Ah, uma isso. bagunça, é Dá uma para ter loucura. um de melhor e um de pior ao mesmo tempo, né? É, e aí E- às vezes você tá focando no CRB2 e desenvolve um 3 sem querer junto, é uma loucura, né? Uhum. E uma coisa que falam que eu achei bem interessante, entre o CRB1 e o CRB2, sempre escolha o 2. É, Se você pode, é, escolha sempre reforçar, né? Lógico que a gente vai precisar falar do um também, mas uhum. se tá o 2 aparecendo ali, reforça, vai ali, vai, Eu vai acho lindo aumentando a generalização também. isso, e eu acho lindo, Vini, porque assim, quando a gente consegue, eu fico brincando com os alunos, eu falo, vamos fapear? Que aí vamos olhar pela FAP, né? Quando a gente consegue fapear o negócio legal mesmo, você se envolve num nível com o cliente, de intimidade mesmo, que nem estava escrito, né, tal, que, cara, quando ele tem um CRB2, você reforça naturalmente. Eu acho incrível. Eu tô tão implicado, eu tô tão querendo te ajudar, eu tô tão focado, sabe? Aquela coisa, eu tô totalmente presente no que está acontecendo, que quando eu vejo que você teve um CRB2, cara, o cliente às vezes ele discrimina, ele fala, por que que você sorriu? Antes de eu explicar o que que era, sabe? Porque, cara, eu tô tão com a alma no rolê, que quando eu vejo que a pessoa fez um negócio que é muito bom para ela, naturalmente eu abro um sorriso. E já teve Mas eu cliente que antes de eu falar percebeu já. entendi. Você nem tinha percebido. É, exato, exatamente. Entendi, Eu entendi. estava Isso, esperando assim, o que que eu tinha controle. Quando ele terminar de falar, eu vou dar um jeito de reforçar o que ele está me dizendo, porque precisa e tal, beleza. Só que eu não percebi, porque eu estou sob controle do pensamento, mas eu não percebi que enquanto eu estava pensando, eu estava sorrindo. Foda, né? sim. E uma coisa que fez diferença na minha vida, assim, mas isso eu acho que eu falo em relação à análise do comportamento mesmo. Ah, A questão de como sequenciar. A sim. nossa cultura, a gente não tem esse costume, né, de É, consequenciar, né, por exemplo, você deu uma boa aula aqui, vamos supor. Eu falo, pô, Renan, que legal que você deu uma boa aula, eu gostei bastante do que você falou. A nossa cultura, às vezes, ela é muito focada em eliminar o comportamento problema, tipo, ó, se o Renan falou errado, já corrige aqui, mas se ele falou certo, é o certo, é o certo, é o certo. Não precisa de falar nada. Eu vejo que a nossa uhum, cultura tem muito isso, assim, sabe? E quando você começa a estudar análise de comportamento, você começa a ficar mais sensível a consequenciar, a reforçar o outro, a falar para o outro. Um relacionamento é fundamental ainda, né? Um casamento, por exemplo, oh, que bom que você fez isso por sim. mim, que legal. É, Então, eu acho que me ajudou a ficar mais sensível nisso. Então, é isso as, aí. as 5 regras da FAP, eu achei bem legal, assim, que a gente vai ficando. É o que você falou do sorriso, Uhum, você vai ficando natural mesmo do Renan ou do Vinícius. Por exemplo, observar, o que está acontecendo aqui, né? Primeiro eu preciso ficar atento, primeiro eu preciso achar, por isso que é bom sistematizar, o observar entra aqui já. Quando você tem algo mais sistematizado, o observar fica aham. muito mais fácil, concorda? Não, com certeza, sim. Porque eu sei que eu tenho que olhar. Só por isso já é mais fácil, entendeu? Eu sei que eu tenho que olhar, então eu olho, muito mais fácil. Você sabe o que você tem que procurar, né? O que você tem que observar ali. E o evocar seria você falar sobre trazer o tema, conseguir expor ali o que está acontecendo, Que também é ou uma habilidade muito fina, né? De você fazer isso naturalmente e não parecer que você está cortando para evocar, né? exatamente. Então, assim, porque você falou, lembra, você fala assim, comigo ela, com todo mundo ela briga, comigo ela não briga. Pô, por É, que no com começo. você ela não briga? Você não está evocando. É. Eu Talvez evoquei sem querer, ela brigou. isso, exatamente. Então É. foi um evocar ali. E Aham, a aham. consequência de você conseguir consequenciar e depois, cara, e essa outra regra do observar o impacto, observar os reforçadores, foi fundamental para mim.
Eu achava que eu estava fazendo uma intervenção X, vamos supor. Pô, nossa, eu regacei. Nananana. Aí um amigo uma vez perguntou assim para mim, Vinícius, você já perguntou para o cliente o que que ele entendeu? O que que ele Uhum, achou? Eu uhum. perguntei, cara, era outra coisa. Não tinha nada a ver com o que eu estava Doido, muito doido. pensando. Então, é uma regra que facilita com que a comunicação ela esteja entrelaçada mesmo, né? Nossa, eu Então, falo tanto para os alunos: o seu cliente não é formado em psicologia. Vai ver se ele entendeu, vai ver se está funcionando mesmo. e Testa. até numa comunicação de relacionamentos, né? Tipo, Sim, 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 e aí, Renan, o que com você achou do certeza. que eu te falei? Foi de boa eu ter te falado isso? Foi... É, Então, é legal isso. Então, as regras, elas ficam muito entrelaçadas, vai vendo, né? eu fiz isso hoje, na data que a gente está, para a galera que vai assistir depois, é 11 de agosto, que a gente está 11 de gravando aqui agosto. numa sexta-feira. O que aconteceu? Eu fiz isso hoje, Vini. Eu estava dando supervisão, eu dei uma catracadinha de leve na aluna, mas assim, tudo para desenvolvimento dela. Nada demais, Sim, assim. Só que eu percebi que a carinha dela mudou. Assim, ela é uma menina muito inteligente, muito dedicada, assim. E eu vi que a carinha dela mudou na hora, assim. E carinha, porque eu olho quase como se fosse minha filha mesmo, sim. assim. É a A tua carinha forma de dela mudou, expressão. é. E aí, cara, depois eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim, viu? Eu vi que a sua expressão mudou e tudo mais. Você quer me dizer alguma coisa? Foi muito aversivo? Porque eu preciso te corrigir, mas eu não quero. Não precisa que seja aversivo, né? Aí eu achei super legal, super maduro. Ela falou, professor, eu não gostei, mas não é porque você me corrigiu. Eu não gosto de errar. Isso é uma questão minha. Então, assim, não Aham. tem problema nenhum de você me corrigir. Inclusive, eu gostaria que você continuasse, porque eu tô aqui para isso. Eu falei, puta, perfeito, entendeu? Mas é isso, é você chegar e o óbvio tem que ser dito e tem que ser perguntado Sim. também, né, Vi? E gerou um super vínculo, né? É, e quando você supera a crise, a relação melhora sempre, né? É. Então, você chegar e também ficar vulnerável, ela falar, ó, percebi isso, então a minha intenção foi essa. Talvez ela poderia ficar com raiva de você, vamos supor, e você consegue consertar uma relação fazendo isso, né? Exato. Consertar uma interpretação, né? Uhum. É, Então, tanto por que eu isso que eu falei, acho. ó, é pro seu bem, eu tava querendo te ensinar, é isso. Então, assim, então você evocar e consequenciar sem também observar o impacto, você acaba vendo que pode rolar um super desavença, um Sim, super desconforto mesmo. com certeza. Então, por isso que é importante a gente também verificar as consequências ali. Uhum. É, Aí tem a questão do CSR1, evocar a resposta de fuga no terapeuta, né? Quanto o terapeuta também pode evitar falar. Por exemplo, o Renan tem dificuldade de confrontar pessoas, de falar o que incomoda. Na sessão, não sei se vai ser diferente. Prática, Provavelmente não, né? normalmente não. Então, seria um T1 do Renan. Um T2 Uhum. seria o Renan direcionar ao tema e falar sobre o que está incomodando, sobre o que está acontecendo. Então, é muito legal essa questão do olhar sobre o terapeuta também. É, e vamos dar um contexto para quem estiver assistindo isso daqui, porque às vezes a Tá gente olha e certo. fala assim, não, mas, cara, eu não tenho problema de falar as coisas, eu falo mesmo, eu chego, pai, não sei o quê. Gente, o contexto não é o contexto do dia a dia, entendeu? Você tá com uma pessoa que é seu cliente, a gente não pode ignorar que existe sim uma questão de você não querer perder o cliente, porque você vai ficar mal com isso, vai perder dinheiro, enfim, mil coisas. Então, existe toda uma delicadeza envolvida no rolê que torna você chegar e ter uma conversa difícil mais difícil ainda. Porque ter conversa difícil É, já é difícil. Agora, quando eu tenho um monte de coisa em jogo, um monte de coisa em risco, cara, é muito. Eu passei, que nem eu falei, eu passei uma semana pensando se eu deveria ou como eu falaria com a minha cliente que ela me incomodou, me magoou, entendeu? sim, É muito com difícil. cuidado, né? Sim, E, cara, sabe, você falou sobre o dinheiro, eu acho importante eu falar até isso. Hoje eu guardo dinheiro, hoje, muito para também não ficar sob controle disso. Lógico que eu estou também, sim, sim. mas de me permite ter uma condição de correr riscos, né? Eu acho que o cliente, eu acho que a gente como terapeuta fica mais seguro, né, também para conseguir falar, para conseguir expor, né? É, alternativas, né? Alternativas, com certeza.
a psicopatologia. Então, assim, ao mesmo tempo que... Isso aqui eu vou dar uma passada, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? A questão Sim, sim. da a psicopatologia também, ela, por exemplo, igual quando eu dei o exemplo do que o seu pai, ele te invalida constantemente, você pode desenvolver algum transtorno psicológico derivado de algumas relações assim, a, a cura ou a melhoria do Renan também pode ser atrelada a outras relações que validem o Renan, que sejam funcionais para ele ali. Então, a questão da psicopatologia, ela é construída muito em relação a como é esse indivíduo no contexto ali também. E, Vini, o quanto é doido parar para pensar o quanto que as patologias, elas são, em sua maioria, sociais, né? É, É muito, cara, pensa em qualquer, não vou falar qualquer, porque às vezes vai ter aquela exceção que eu não tô lembrando, mas assim, 99%, cara, a pessoa é relacional, envolve outras pessoas, envolve as relações dela. Por você isso está que a em FAP é tão contexto. importante. É. E é contexto social mesmo. Tirando, sei lá, a pessoa tá andando na rua e o cachorro atacou ela e ela tem fobia de cachorro, que é um negócio muito específico. Mas normalmente os quadros mais comuns, eles estão diretamente relacionados a como você consegue construir relações com as pessoas ou não, né? É. Igual assim, tanto eu quanto você aqui, a consciência do que é o Vinícius ou do que é o Renan depende de várias relações para chegar nessa conclusão do que é a gente, né? Vamos supor uma relação. Eu costumo dizer que as relações são como espelho, né? Às vezes tem espelhos bem fidedignos, né? Que é o que o terapeuta tenta ser ao máximo, né? E tem relações que vão ser um espelho distorcido. Elas vão Exato. devolver uma imagem distorcida mesmo. Então é importante a gente ter. E é interessante mesmo, quanto a patologia, ela tem uma origem social mesmo. Sim, Então, se ela tem uma origem social, nada mais justo do que trabalhar no social. socialmente, sim. Isso. Saúde mental, então, relacionar-se com o outro está ligado a valores, mas também ao primeiro nível de seleção de comportamentos, a filogênese. Assim, o entendimento de saúde mental, dentro da perspectiva da FAP, é corroborado com os estudos sobre o quanto a solidão, o isolamento social e os relacionamentos precários são fatores de risco para a qualidade de vida e aumento da taxa de mortalidade. É isso. Ontem, só para fechar esse ponto de saúde mental, que eu tenho um exemplo bem fresquinho. Ontem eu fiz um atendimento pela primeira vez de uma pessoa X, né? E é um caso muito difícil, assim, que envolve uma série de questões delicadas. E eu sempre pergunto, né? Cara, em quem você confia? Para onde você corre? Quem que é a pessoa de segurança? Que é coisa de rede de amparo, né? E é Aham. incrível como isso que a gente está falando é importante, porque assim, era um caso muito difícil. Eu sabia que seria um caso muito difícil. Mas eu comecei a ficar mais preocupado ainda quando eu fui questionando coisas, eu fui percebendo que a pessoa não tem gente em volta. Entende? Ela não tem para quem correr. E a gente sabe o quanto que isso é preventivo de muita coisa. Entende? Então é um caso de uma pessoa que pode vir a cometer suicídio, entendeu? É um negócio muito delicado, assim. E eu estava preocupado, porque por si só eu me preocupo com qualquer cliente. Era um cliente que já tinha me contado de ideação suicida, eu fiquei mais preocupado ainda. Na hora que ele falou, cara, eu sou obrigado com a minha família, eu saí da igreja, não sei o que, eu falei, velho, aí acabou, entendeu? Aí eu fiquei muito Já ligou um nervoso, alerta, assim. né? Por ter essa É, consciência de... porque a gente sabe a importância, Vini, a gente sabe a importância, entendeu? Eu brinco que a gente fala de pessoas são cadeiras, entendeu? As pernas têm que tá estável, senão não para de pé, sabe? Na hora que ele me falou todos os problemas dele e calhou de eu perguntar da questão social e não tem ninguém, cara, aí eu falei, rapaz, isso vai ser difícil. Uhum. Vai ser muito difícil. Exato. Que aí corrobora com o que a gente tá falando, né? Uhum. Então e eu achei legal hoje, foi de boa hoje. Cara, eu acho incrível. Eu gosto muito, né? Eu te falei antes, eu gosto muito de FAP e Aham. ACT, cara. Então, quando a gente tem essas conversas, para mim, elas são maravilhosas, assim. E é fluido, né? A gente vai contando de experiência Vai, nossa, volta no texto. eu gosto assim. Eu deixo o texto, eu sei que o tópico seria mais fácil, mas o texto eu gosto para manter a identidade, sabe? Do, Sim, do sim. texto. A gente tirou do texto, tá essa parte.
E a pessoa Então, fala assim, nossa, esses malucos estão falando disso por quê? Aí tem o texto, né? é, tem. Ok, Sim, sim. então, nos vemos na semana que vem. Nos vemos na É, semana que vem. Larissa, eu vi que você entrou agora, eu vou conversar com você um pouquinho. E aí, então, capítulo 4 e 5 daí semana que vem. Se é o mesmo esquema, se não der o 5 tá tudo bem. A gente deixa para a próxima. Perfeito. Beleza? Estarei aqui. Vou lá que eu tenho que voltar para atender ainda. Então tá, boa semana então. Valeu, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Oi, Larissa, tá me ouvindo? Oi, oi. Oi, Larissa. Oi, oi. Tô. Meu computador tá Tá- travando, demorou uma cota pra abrir. Deixa eu ver se. Tô gravando.